Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs na Caminhada Bíblica. Mais uma vez estamos com vocês e neste vídeo vamos conhecer o livro de Daniel e um pouco da vida das comunidades que receberam esse livro. Quem vai dialogar com vocês somos nós, Gisele, o Luiz, a Maria Antônia, o Chig e eu, Raimundo. Somos a equipe que preparou o material, o livro Fidelidade e Esperança no Deus Vivo e o subsídio Bíblia Gente, com introdução e 5 roteiros para círculos bíblicos. Na preparação desse material, começamos refletindo sobre as dificuldades que o povo encontra ao ler o livro de Daniel. Normalmente, ao abrir esse livro, as pessoas se deparam com imagens e narrativas impressionantes, mas também desafiadoras para a compreensão. São textos cheios de símbolos, sonhos, visões e figuras misteriosas que muitas vezes causam estranhamento ou até medo. Vejamos alguns exemplos. Uma grande estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, com pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Daniel 2, de 1 a 49. A adoração da enorme estátua de ouro e os 3 jovens lançados na fornalha ardente. Daniel 3, de 1 a 97. O sonho da árvore gigantesca que cresceu até tocar o céu. Daniel 3, 98, 4, 34. O banquete do rei Baltazar e o mistério da mão que escreve uma mensagem incompreensível na parede. Daniel 5, de 1 e o 6, 1. O rei divinizado e Daniel lançado na cova dos leões. Daniel 6, de 2 a 29. A visão das 4 feras terríveis, do ancião e da figura semelhante ao Filho do Homem, Daniel 7, de 1 a 28. A visão do carneiro e do bode, Daniel 8, de 1 a 27. A visão terrível dos perseguidores, Daniel 10, 1 a 11, 45. O anúncio de Miguel sobre a salvação e a ressurreição, Daniel 12, de 1 a 4. É verdade, Raimundo. O livro de Daniel, ele continua mexendo com a imaginação das pessoas. Provoca também diferentes interpretações. É um livro construído com narrativas fictícias, novelas, alegorias com visões e sonhos. Esses elementos são os principais recursos e características da literatura apocalíptica. Tanto o livro de Daniel quanto o livro do Apocalipse são considerados por muitos como uma das obras mais enigmáticas, simbólicas e estranhas. Por isso, é importante saber o que é a literatura apocalíptica. Apocalíptica, revelação. A palavra apocalipse significa revelação. Todo escrito apocalíptico supõe uma revelação de Deus sobre a história, o mundo, o fim dos tempos, o futuro e a intervenção divina. O livro de Daniel apresenta uma análise da história e projeta o futuro do povo judeu perseguido pelo Império Grego. Outro elemento é a questão da fidelidade, resistência e esperança. Essa releitura da história, feita a partir de escritos simbólicos, de contos populares, sonhos e visões, era compreensível para o povo da época
E a principal função era alimentar a fidelidade, a resistência e a esperança em Deus que age na história do povo perseguido e sofrido. Outro elemento é a questão dos impérios e do povo fiel a Deus. A Apocalíptica considera a realidade um campo de batalha entre o bem e o mal. O bem representa os justos e fiéis a Deus, e o mal, os impérios poderosos e perversos. O movimento apocalíptico surgiu a partir da dominação dos grandes impérios, como Babilônia, Pérsia e Grécia. Por isso, é fundamental saber em que época e qual a realidade sofrida na qual o livro de Daniel surgiu. Pois é, Maria Antônia. O livro de Daniel foi escrito como se tivesse acontecido no tempo da Babilônia e da Pérsia. Inclusive, o livro cita os reis Nabucodonosor, em Daniel 3:1, e Dario, em Daniel 6:1. Mas o ídolo abominável, mencionado em Daniel 8:13, 9:27, 11:31, 12, 11a, refere-se a algo que só aconteceu no período de Antíoco IV, o imperador dos gregos, no ano 175 a 164 a.C. Esse imperador profanou o templo com a construção de um altar a Zeus olímpico sobre o altar dos holocaustos. E, inclusive, é citado em Macabeus, 1 Macabeus 1:54 como uma abominação da desolação. E também a referência ao martírio dos homens esclarecidos, em Daniel 11, 33 a 35, retrata a perseguição no tempo de Antíoco IV. E, de fato, a dominação imperialista atingiu o auge com Antíoco IV. Ele quis impor a maneira de viver e pensar do império grego, enfraquecendo e proibindo a cultura e a religião judaica. O livro dos Macabeus, relata que esse rei mandou a Jerusalém e às cidades de Judá um documento com várias ordens. Tinham de adotar a legislação estrangeira, proibia oferecer holocaustos, sacrifícios e libações no santuário, e também proibia guardar os sábados e as festas sagradas do judaísmo. Além disso, mandava contaminar o santuário e etc. E quem não obedecesse a essa ordem do rei seria morto. Isso aparece em 1 Macabeus 1:44, 45 a 50. E aparece também em Daniel 11:31. O livro de Daniel, muito provavelmente, surgiu nesse período grego. E nesse contexto, muitos judeus se submeteram ao decreto de Antíoco IV. Porém, outros resistiram, como o grupo de Matatias e seus filhos, os Macabeus. E a revolta dos Macabeus teve o apoio do grupo dos piedosos, os Hassidim, ou Hassideus, mencionados em 1 Macabeus 2:42. São homens fiéis e devotos à Torá e às tradições judaicas. Mas uma parte desses piedosos era contrária à luta armada dos Macabeus e pregava a resistência religiosa pela fidelidade ao Deus vivo e à sua Torá. E muito provavelmente, então, é esse grupo que está por trás do livro de Daniel.